Olá pessoal, tudo bem? Bom, é passado um bom tempo aí de que a gente não grava o vídeo. Eu creio que a parte espiritual muitas vezes afeta muito a gente. A gente sabe que pregar a palavra de Deus é bem difícil, porque existem forças espirituais que não querem que a gente fale a verdade, né? E realmente pregue a palavra de Deus. Então, eu sofro muito isso, né? Então, muitas vezes bate muito desânimo ou cansaço, mas estamos aqui hoje, né? Estamos aqui querendo pregar a palavra de Deus e sempre queremos estar cada vez mais fortes espiritualmente para estar pregando a palavra de Deus, né? Tenho jejuado muito, eu sempre falo, eu tenho jejuado de quarta e sexta, né, sempre. E o jejum para mim é fundamental, né, para que eu possa estar me revestindo espiritualmente, estar sendo guiado pelo Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa que assim, eu vou criar uma comunidade e vai estar na descrição. E essa comunidade que a gente vai fazer no próprio WhatsApp, isso vai servir para que eu possa estar colocando ali mensagens, a gente agendar lives no sábado, para que a gente possa estudar a palavra junto, né? E eu estou ainda planejando o nome, mas vai ser alguma coisa no sentido de é, grupo dos servos de Deus, alguma coisa nesse sentido. Ainda preciso bolar exatamente como vai ser o nome do grupo. Espero que todos vocês que veem esse vídeo façam parte, tá? Ele vai ser fechado durante a semana, onde eu vou estar postando coisas. No sábado eu vou deixar aberto para as pessoas poderem fazer perguntas, né? A gente poder trocar informações sobre a palavra de Deus, né? E para colocar os dias das lives, a minha intenção é pegar livros da Bíblia e estudando junto com vocês, né? E a gente poder crescer junto espiritualmente, né? Porque assim, nós somos servos de Deus, né? E os servos de Deus têm que causar impacto nesse mundo, tá? Então, cada pessoa que é cristã, ela tem uma missão aqui. E a ideia desse grupo é ver todos aqueles que realmente já têm uma missão, né? Já são guiados pelo Espírito Santo e já estão executando a obra, tá? Se você ainda não se converteu, né? Você também pode fazer parte, porque a ideia ali é a gente poder também estar pregando a palavra de Deus, tá? Mas a ideia ali é todas as pessoas que já fazem parte do reino de Deus, já trabalham, né? Para o nosso rei, que é Jesus, que é Deus, né? Que já tem uma missão. A ideia ali é a gente poder, numa live, né? Pode ser pelo Zoom ou pelo Google Meeting, poder compartilhar da palavra de Deus e cada um contar a sua experiência e nós crescermos juntos, né? E formarmos uma unidade espiritual, tá? Então nós vamos continuar hoje com o capítulo 20 de João, tá? Então vamos estar lendo aqui. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Bom, em outras passagens, Maria Madalena não estava sozinha. Ela foi com outras pessoas, mas devido à importância dela, se focou nela, onde também ela fala com os dois discípulos, que era Pedro e João, então se focou mais em Maria Madalena nesse aspecto aqui, devido à importância dela com relação aos discípulos, realmente ao informar eles, né? Então focou-se mais nela, mas várias pessoas foram ajudar elas, porque elas iam colocar assim especiarias, né, perfumes, né, em Jesus, né?
Então, elas foram de madrugada para fazer isso, né? Então, eles cuidavam do corpo, né, de Jesus. Então, o que aconteceu? Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu, foi até onde estava Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Bom, Maria Madalena, naquele momento, ela não entendeu que Jesus havia ressuscitado. Ela achava que pessoas haviam roubado o corpo, né? Poderiam ser qualquer tipo de pessoa, né, no caso. E ela ficou muito preocupada e ela foi até os discípulos, que eram os líderes ali de todos os discípulos, que era Pedro e João, né? Então ela foi informá-los disso, né? Ela não se atentou de que Jesus várias vezes falou que ele precisava morrer, né, para cumprir a obra de Deus, né? E nessa morte que a gente pode comentar também, a morte de Jesus era para quê? No passado, quando as pessoas morriam, existia no Sheol, que chamava antes do céu, o lado onde ficava os demônios que foram condenados na rebelião com Satanás, e existia um abismo, e ali também existia o seio de Abraão, né? Onde todos aqueles que no passado acreditavam que iria vir um Jesus e realmente eram guiados por Deus, essa pessoa, ao invés de ir para o inferno, elas iriam para o seio de Abraão, tá? Então, com a morte de Jesus, onde Jesus paga os nossos pecados, né? Porque ali quando Adão e Eva pecaram, que eles quiseram a glória de Deus para eles, na verdade, eles queriam ter os atributos de Deus, né? E aí o que aconteceu? Ao querer os atributos de Deus, eles tomaram e desobedeceram a Deus. Então isso ocorre até hoje, né? Toda vez que o homem quer o poder, toda vez que o homem quer ter servos, quer riqueza, não que você não possa ser rico, mas você pode usar a sua riqueza para fazer a obra de Deus, né? Mas muitas pessoas ficam focando em dinheiro, focando em prosperidade, essas coisas, com o intuito de conseguir a glória para elas mesmas, onde gera o egoísmo, onde gera todo tipo de pecado, né? Então, o que se precisava fazer antes? Jesus, na verdade, desde de Adão, né? Tinha que se fazer sacrifícios, né? Onde o homem reconhecia que realmente ele queria a glória para ele, né? Que ele fazia vários pecados no sentido de querer a glória, de querer idolatrar outras coisas, senão Deus, né? Então, ao ele pegar um animal ou pegar, tinha parte de alimentos também, ele estava tirando parte do sustento dele. Então aquilo causava dor, né, nele, e também ver aquele animal sendo morto ao lugar dele, isso causava na pessoa um incômodo muito grande, né? Então ali Deus, ele, ao invés da ira de Deus recair sobre a pessoa, recaía sobre aquele sacrifício, e também era uma forma do homem reconhecer o seu pecado, né? E Deus não, vamos dizer assim, a ira dele sobre o homem, né? Então isso foi feito até Jesus chegar. Quando Jesus chegou e ele foi o exemplo de homem perfeito, onde ele mesmo sendo Deus não requereu a glória para ele, né? Que é o que a gente tem que fazer. Ele, todas as coisas que ele fazia de bem, ele sempre falava e glorificava a Deus. Ele não ficava querendo que o nome dele
fosse propagado, né? Então é muito diferente do que acontece hoje em dia. Os homens hoje querem a glória, querem poder, querem riqueza. Ele era o nosso exemplo de cristão, né? Quando ele foi batizado, né, e o Espírito Santo estava com ele, o Espírito Santo o levou para o deserto. Para ali, ele foi tentado também ali, né? Então, uma representação do deserto é a representação da nossa vida, que realmente a gente vai passar por dificuldades, né? Então, Jesus ali praticou o quê? O jejum, né? Ele passou 40 dias jejuando. O que é o jejum? É você tirar, vamos dizer assim, o alimento, tirar aquilo que realmente te sustenta de certa forma e depender completamente de Deus. Você está orando continuamente, você está querendo se preparar cada vez mais para um objetivo, né? E ser guiado por Deus nesse objetivo de como que você deve proceder, do que você deve fazer, né? E Jesus fez isso, e nesse caminhar no deserto ele foi provado exatamente com que o homem é provado hoje. Satanás ofereceu riqueza, Satanás ofereceu para ele colocar Deus à prova, para ele se preocupar mais com o alimento do que realmente com o propósito dele ali, que era o que? Se preparar para o ministério. Depois que ele foi preparado pelo ministério, que foi o deserto, ele começou o ministério dele, né? Então, ali, quando ele começou o ministério dele, ele, com esse relacionamento com Deus, através do jejum, ele recebeu todas as orientações do que ele deveria fazer no ministério dele, né? Então, você pode ver que logo após que ele fez isso, ele já iniciou o ministério dele, tá? Então, o jejum é uma arma poderosíssima para que você possa vencer espiritualmente as coisas que estão difíceis na sua vida e receber orientações do Espírito Santo de como você deve proceder, né? De como você deve batalhar espiritualmente sobre aquilo, né? Então, quando Jesus morreu, né, e ele foi sepultado e ressuscitou, fala que ele desceu ao Sheol, pegou todas aquelas pessoas que estavam no seio de Abraão e levou eles para o céu. Por quê? Porque Jesus tinha pago, e a ira de Deus não estava mais sobre aquelas pessoas que estavam no seio de Abraão, foi aplacado de forma eterna. Então elas estavam, de certa forma, perfeitas aos olhos de Deus, porque Jesus tinha pagado esse pecado. Então Jesus pegou eles, né, do seio de Abraão e os levou para o céu, né, onde Jesus os via com os olhos com que o que Jesus tinha pago. Jesus tinha pago os pecados dessas pessoas que estavam lá, porque se você for ver, elas não, vamos dizer assim, elas acreditavam no Messias, né? Mas precisava realmente alguém poderoso como Jesus, que era o sacrifício perfeito, pagar o pecado também daqueles que estavam no seio de Abraão e tornar eles válidos aos olhos de Deus Pai, para que eles pudessem ser o que? Ir ao céu, né? Então, isso era preciso ser feito. Você pode ver em outras partes que Jesus, em outros livros, fala que Jesus desceu ao inferno. Na verdade, não era o inferno, era o Sheol, onde era dividido em duas partes, onde tinha uma parte onde aqueles que criam no Messias, que realmente fizeram as coisas que realmente Deus queria que eles fizessem, né? Então eles estavam separados ali. Então, como Jesus ainda não tinha morrido, né? Não, a ira de Deus não tinha sido paga, né, completamente. Então, quando Jesus morre, é pago, né? Deus vê eles, aqueles que estavam presos ali, né, com os olhos diferente, porque realmente Jesus pagou os pecados tanto daqueles que realmente morreram,
quanto dos presentes e quanto aqueles que vão vir, né? Então toda pessoa que morre hoje ou no futuro também vai morrer e se converteu, essa pessoa já é levada direto para o céu, porque Jesus já pagou esses pecados, e aquela barreira que tinha antes, né, de Deus para com o homem, que precisava de profetas, né, para falar que o povo estava pecando, que o povo estava idólatra. Isso não precisou mais, porque aquela parte onde o homem tinha aquela divisão, né, entre Deus e o homem, porque por causa do pecado, hoje não tem mais, por causa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos convence agora do pecado. Então a gente não precisa fazer mais sacrifício, a gente não precisa mais de profetas, porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Nós nos arrependemos hoje e temos aquela ligação que não exatamente como havia com Adão, onde Jesus caminhava com Adão, mas hoje Deus está dentro de nós através do Espírito Santo. Então, aquela comunhão que Adão tinha no passado, nós temos agora. Agora, esse acesso a Deus estar nos orientando e nós estarmos servindo Ele como Rei, como nosso Rei, o Rei vivo, né? Hoje está presente. Então, nós hoje podemos o servi-lo. Ele fala nos nossos corações, Ele nos orienta, Ele nos guia. Então, isso tudo precisava ocorrer. Só que Maria Madalena e os discípulos não tinham essa dimensão como a gente tem hoje. Hoje nós temos a palavra de Deus que nos explica tudo isso. Eles simplesmente não entendiam, até porque eles não tinham o Espírito Santo para revelar as coisas para eles, né? Quem tem o Espírito Santo tem o discernimento espiritual e também das coisas, né? Porque o próprio Deus está dentro de nós e nos revela aquilo que é para ser revelado para nós, e principalmente se nós pedirmos, né? Bom, então o que acontece? Simão Pedro e outro discípulo, quem Jesus amava, disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Isso Maria Madalena. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa, que no caso era João, do que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo e, baixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que não estavam, desculpa, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o que acontece? João, ele tinha uma personalidade totalmente diferente de Pedro, né? Você percebe que quando João ele correu mais rápido e ele tinha uma personalidade mais diferente de Pedro. Pedro que realmente ele é um cara bem impulsivo. Então, de vez ele parar, né, ali no sepulcro, ele entrou, ele era uma pessoa muito assim, realmente explosiva, uma pessoa de muita força. Então ele queria descobrir o que realmente estava acontecendo. Então, ao Pedro se deparar ali com lençol, etc., enrolado, etc., ele não tinha características de um roubo de um corpo. Porque quem tivesse que roubado um corpo não iria se preocupar em deixar o lençol tudo bonitinho, enrolado. Então, percebe-se que ali aconteceu alguma coisa completamente diferente, né? Que para eles não fazia sentido, né? Se fosse uma pessoa roubando o corpo, ia tirar, dobrar, deixar bonitinho, né? De um lado, de outro. Não, ia pegar o corpo e sair correndo, né? Principalmente que tinha guardas também, né? Tinha guardas para que realmente o corpo de Jesus não fosse levado, né? Até porque, como Jesus falou que ia ressuscitar,
esses líderes, esses judeus, não queriam que isso fosse fomentado, né? De que realmente Jesus, o que ele falou era verdade, né? Então eles queriam esconder isso, queriam que realmente mostrasse que Jesus era só um homem, né? Então, além de ter os guardas, havia uma pedra gigantesca, né? A questão de estar enrolado, os panos que cobriam normalmente naquela época, cobriam os mortos, né? Então, nada ali fazia sentido, né? E realmente ali houve algo espiritual, algo que realmente fugia da compreensão até dos próprios discípulos, né? Quando Jesus ele ressuscitou, ele estava com um corpo que a gente chama transfigurado, né? Um corpo especial, né? E que é o que a gente vai ter também. É um corpo celestial. Você percebe que Jesus passava pelas portas, né? O lugar estava fechado e Jesus entrava. Então a gente percebe que ele também, com esse corpo, ele conseguia comer, ele conseguia passar pela porta, ele conseguia mudar a fisionomia dele, porque os discípulos andavam com ele, mas não o reconheciam, porque Jesus ele queria entender o que estava se passando na cabeça dos discípulos. Como que eles estavam vendo aquela situação? Será que eles realmente identificaram que ele precisava ressuscitar? Será que realmente a fé deles tinha sido abalada? Então, esse corpo transfigurado, esse corpo, assim, depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele recebeu esse corpo que também a gente vai receber. É um corpo que é diferente. Hoje a gente sabe, né, pela, pela ciência, que nós temos átomos, né? E esse corpo transfigurado que passa pela parede, que pode comer, que pode... É um elemento que a gente não conhece. É um elemento espiritual, né? Uma pessoa que consegue comer, que nem, por exemplo, quando Abraão recebeu aqueles anjos, né, que no caso iriam destruir Sodoma e Gomorra, aqueles anjos eles também comeram, né? Eles também estavam conversando, participando, eles tinham corpos físicos, mas eram seres espirituais, né? E Jesus também recebeu esse corpo, né? E a gente percebe até por causa da Maria Madalena, que a gente vai ver mais para frente, que ela não reconhece Jesus achando que ele era um jardineiro. Então esse corpo espiritual é algo que a gente não entende. A gente só sabe que a pessoa pode passar pelas portas, ele consegue comer, a pessoa não consegue identificar o rosto dele, a gente não sabe se esse corpo ele consegue mudar a fisionomia, a gente não consegue entender isso porque é totalmente diferente do que a gente entende hoje sobre questão de átomos, né? A gente não consegue transformar o nosso rosto sem fazer uma plástica, né? Então, com esse corpo diferenciado, a gente não sabe, porque, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que conseguem ver o anjo, né, com roupas celestiais, e tem anjos que muitas vezes não se revelam como anjos para não assustar as pessoas, assim também como disse o exemplo aqui de Abraão quando recebeu aqueles anjos, né, que eram pessoas, no caso, normais, né, comeram com eles, etc. Então, a gente não conhece esse tipo de corpo espiritual. Só sabemos que ele é totalmente diferente do que nós temos, né? Então, eu vou terminar por aqui, né, no versículo aqui, versículo 10, né? Onde a gente abordou várias coisas. Eu vou colocar aqui abaixo, né, o lugar para você poder fazer a sua inscrição, né? Na verdade, para você fazer parte, né, do grupo de WhatsApp, e para que a gente possa estar lendo a palavra de Deus, né? Eu posso estar colocando mensagens ali, e para que a gente também, nesse grupo, a gente possa fazer algo por esse reino, né? Contribuir para esse reino de Deus, né? Às vezes eu tenho um trabalho, você tem outro, e nós podemos um ajudar o outro para poder contribuir para esse reino de Deus, tá?
tá bom? Então a minha intenção é fazer lives pregando, mostrando a palavra de Deus, a gente poder trocar experiências. Então, se você quiser fazer parte, é só você clicar no link que você vai ser direcionado para o WhatsApp. Ele, durante a semana ele vai ficar fechado, onde eu vou colocar reflexões, posso colocar áudios. No sábado, durante das 9, sei lá, das 9 até um determinado horário, eu vou deixar aberto para as pessoas poderem fazer perguntas, para a gente trocar ideia e colocar ali também para a gente fazer lives, né? Ou fazer reuniões virtuais para a gente ler uma palavra de Deus, a gente trocar experiências, ver o que cada um está fazendo de missão para o reino de Deus, né? O que o Espírito Santo tem tocado na sua vida para que realmente você contribua para o reino dele e a gente se ajude mutuamente, tá bom? Então eu agradeço por você ter visto esse vídeo até o final. É muito importante que você compartilhe esse vídeo, que você curta esse vídeo. Se você assistiu, que você se inscreva no canal e que você divulgue essa palavra para outras pessoas, tá bom? Então que Deus te abençoe, espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual e nos vemos no próximo vídeo.